A gente acabou levando o nosso bate-papo, mas o Elbert não vai vir só hoje aqui. Já vamos marcar aí para esse mês, ou talvez o mês que vem, a volta dele aqui ao programa. Porque a gente tem que falar também, já que ele falou dos heróis negros, mas os heróis negros aqui do Brasil. Porque ele falou do Pantera Negra, que trouxe uma nova visão, até para o próprio cinema, né? Vai ganhar um dinheiro bom em cima disso. Mas quem são os nossos heróis aqui do teu livro? Você fala deles? E aí é muito interessante isso que você falou, Hélio, porque existem os personagens que a gente conversa, que são os super-heróis como Pantera Negra, tem o Raio Negro, tem a Tempestade, que é dos X-Men, e tem uma série de outros, e tem os heróis que a gente traz para a conversa, que são os intelectuais. E aí a gente está falando de Helena Teodoro, está falando de Stuart Hall, está falando de uma série de autores que vão discutir antes de nós essa questão da negritude. E em relação aos temas do livro, a gente toca na pauta de religiosidade, a gente toca na pauta de eugenia, a gente fala, por exemplo, de repente, da galera mais jovem que curte mangá e anime, a gente fala sobre de que maneira os personagens negros são tratados nessas representações que vêm da Ásia. Então tem um material vasto aí, com diferentes professores de diferentes locais que se reuniram aí e fizeram uma configuração que está bem interessante, assim. E o que é legal é que, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar questões de negritude, a gente conversou muito sobre isso já. Eu não achei um livro parecido com esse. A gente tem, Hélio, praticamente o primeiro livro que vai discutir 100% sobre personagens negros. Tem uma série de profissionais intelectuais que já lançaram livros que falam de heróis. Mas heróis negros, às vezes você tem um comentário ou outro. E esse livro, do início ao fim, vai falar de super-heróis negros. E na dedicatória, a gente já começa falando sobre os heróis reais. O livro começa falando, agradeço a minha avó, meu avô, minha tia, meu tio, né, minha mãe, e os filhos que virão, né, nossos alunos, porque esses são os heróis que estão perto de nós e costumam nos salvar, e nem sempre a gente se dedica a eles, né? A gente percebe muito depois. Você não se intitulou como autor do livro, você botou como organizador. Sim, eu sou o organizador. Você quer falar disso, né? Porque eu tenho uma galeria interessantíssima de profissionais, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem o Guilherme, Alexandre, o Fábio, o Bruno. Do lado direito a Fernanda, o Diego, a Michele e o Luiz, né? Jorge Luiz, que está conosco. E são uma série de pessoas que vão trabalhar essas questões. O Arthur também está ali embaixo. E essa galera aí é uma galera assim, de muita potência, são intelectuais que estão trabalhando aí no Brasil todo com uma série de coisas e aceitaram o meu convite de vamos falar sobre quadrinhos, sobre o que nossos alunos estão lendo. Então eles aceitaram o meu convite e cada um falou de uma área específica. Por exemplo, o Jorge está à direita ali segurando o microfone. Ele fez uma perspectiva desde o Pantera Negra, dos quadrinhos, que o Pantera Negra, para quem não sabe, ele é da década de 1960. As pessoas não conheciam o Pantera Negra. Quem conhecia era mais a juventude que lia quadrinhos antigamente. Lia. Exatamente. E aí ele vai desde o Pantera Negra de 1960 até o cinema. Então tem uma série de ideias assim muito interessantes. Se você é professor, se você é educador, se você está procurando uma obra que vai discutir questões raciais, a gente sugere aí, a gente indica a negritude, poderes e heroísmos aí para o teu arsenal. Que você traz essa discussão, traz sem a politização. Sem a politização. É muito baseado em pesquisas, né? Uma obra dessa demora um tempo para ser construída, né? Não é para já. E cada um veio trazendo pesquisas que se relacionam de maneira muito visceral, assim, né? Você fala de zumbi aqui no teu livro? Lógico, tem né? uns autores que falam de zumbi. A minha perspectiva, você estava falando de heróis brasileiros, você comentou, tem Pantera Negra, tem alguns heróis que são dos Estados Unidos. Eu falo do Jeremias, não sei se você lembra do Jeremias, do Maurício de Souza. Sim. E o Jeremias também... Da Turma da Mônica. Da Turma da Mônica, né? O Jeremias ele é um personagem que ele é criado antes da Mônica, ele faz parte da primeira turma do Maurício de Souza, só que a partir do momento que a Mônica faz mais sucesso, que se tornou o carro-chefe dele, ele é meio que deixado para o canto. Então eu vou trabalhando essa perspectiva, né? Tanto que agora tem umas imagens do Jeremias com luva de boxe, a gente estava falando sobre aquela questão da politização, né? Tem uns quadrinhos que estão saindo especificamente da Olimpíada.
Então tem momentos que esse personagem é lembrado. Então eu trabalho com um personagem brasileiro que muitas pessoas leram e acabaram esquecendo. Às vezes a gente está fazendo palestra, você lembra de Jeremias, do Maurício de Souza? E a pessoa não lembra. Aí quando a gente mostra os slides, eu lembro desse personagem. Ele está ali, mas ele foi meio que invisibilizado. No meu caso específico, quando surgiu a Turma da Mônica, eu já era sim. mais adulto, então já não vi tanto. Aliás, nunca li muita coisa sobre a Turma da Mônica, porque a idade já tinha passado, né? Ainda dá tempo, Hélio. Não, eu sei. Eu estou sempre lendo alguma coisa. E quando você fala de Zumbi, quem foi Zumbi dos Palmares? Zumbi dos Palmares. E tem uma curiosidade, Hélio, sobre Zumbi dos Palmares. Não sei se você já leu algo sobre. Tem alguns historiadores mais recentes que vão colocar que Zumbi era um título e não uma pessoa. Eu já vi isso. E aí, por isso que às vezes, né, a guarda acreditava que tinha acabado com um zumbi e de vez em quando percebia que tinha um outro zumbi. Então você tem Zumbi dos Palmares como um herói importante na história do Brasil, porque ele, de Palmares, o Quilombo, para quem não lembra, né, dessa parte da escola, o Quilombo de Palmares foi um espaço onde os negros conseguiam se refugiar quando escapavam desse processo escravocrata, né, que eles viveram, e foi um quilombo que durou muitos anos. Então, parte importante da história do Brasil que nem todos os brasileiros se atentaram. Mas é possível que tenha tido mais de um zumbi? Eu acredito que é possível, sim, mas eu sou um historiador que acredita nessas perspectivas mitológicas também, que são extremamente importantes, né? A gente fala tanto sobre mitologia grega, sobre mitologia romana e essa mitologia nacional, né? Onde está. Então eu acredito que pode ser tido um título, sim, passado de repente de um guerreiro para o outro, para que ele continuasse até hoje aqui, né? Até em 2021, sendo discutido num programa de TV. A gente está falando de Palmares e Wakanda. Como é que você fala de Wakanda? Wakanda é um continente. É um continente, né? Na verdade, o Wakanda é um espaço da África do Pantera Negra, que não foi colonizado. Então, o Wakanda é um lugar importante para a gente poder falar com os nossos alunos sobre o quanto a colonização adoeceu a África. Acho que é importante comentar sobre isso. Porque existiam uma série de povos, línguas, dialetos, e o colonizador, se achando o dono de tudo e de todos, ele desconstrói isso. Então, esse livro também é parte de inúmeros resgates que existem sobre o continente africano e, principalmente, a relação da história da África com o Brasil. Ele, quando falou aqui de Palmares, quando o Elvis falou de Palmares, a gente brigou tanto sobre isso, né, algum tempo atrás, quando alguém deu a ideia de tirar o nome do Vale da Revolta aqui em Teresópolis. O pessoal não gostava. Você conhece, sabe onde é o Vale da Revolta? Sim, sim. O nome é muito feio, não tem que botar Vale da Revolta. Aí eu fui lá conversar com as pessoas, falei, gente, Vale da Revolta não é porque é à toa esse nome, não. Isso tem toda uma história, isso é uma saga. Foram 39 caras que estavam em Magé e que fugiram para Teresópolis. Você conhece essa história? Não, essa ainda não. Não. Então é isso. Quando houve a revolta da Armada no Rio de Janeiro, né, invadiram Magé, eram 39 revoltosos só, eram 39 caras. E eram alguns militares e alguns negros, e eles invadiram. Quando o exército invadiu Magé, matou centenas de pessoas em Magé, ficaram ali durante um ano, estuprando, roubando, matando. E esses 39 revoltosos, né, eles fugiram para cá, subiram a serra, se esconderam num lugar aqui que fazia um vale. E esse lugar ali, as tropas não conseguiam passar, onde hoje é o Soberbo, para cá, eles não conseguiam passar, porque os caras estavam muito bem escondidos. Tinha índio, tinha os negros que subiram a serra, mas os militares que revoltaram, num total de 39, lógico que depois aqui tinha o mar, né? Então ninguém passava ali pelo Vale da Revolta. Depois que conseguiram pegar todo mundo, né? Aí ficou o nome, Vale da Revolta. Queriam trocar, não. Tem que ser Vale da Revolta, porque é história. Isso é a história de Teresópolis. Faz parte da nossa história, então não pode mudar esse nome. Eu acho que o pessoal lá conseguiu entender, isso aí não mudaram. Sim, isso é muito importante, porque essa história já está sendo contada. Sim, existem posturas políticas que querem mudar nomes de ruas, nomes de praças, e você vai
asfaltando, né, dentro de uma... Você vai asfaltando dentro de um termo bem metafórico o que existia antes, que é extremamente importante. E tem coisas aqui em Teresópolis, meu Deus, na nossa cidade tem uma história belíssima. Vanderlei tem vindo contar a história, né? O que, aliás, eu vou ter que apresentar o Elbert, botar junto com o Vanderlei, o nosso Vanderlei Pérez, que tem tudo a ver esses dois caras juntos, né? Os dois contando histórias. E o Vanderlei é um historiador, é um contador de histórias. Deixou comigo aqui o legado de Jorge Martins, saindo mais 2 livros dele esse mês agora. Tá? Um sobre todos os vereadores, todas as câmaras de vereadores, e um outro que ele quer guardar surpresa. Ele falou que é um livro de 400 páginas falando sobre a nossa cidade. Está aqui o Negritude, Poderes e Heroísmo. A gente acha o teu livro? Sim, sim. As pessoas que estiverem interessadas, você pode achar pelo Google aí, você coloca Negritude, Poderes e Heroísmos. O livro é da editora Conexão 7. E você também nos acha, nós somos um núcleo de pesquisa chamado Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos. Se você tem Instagram, você consegue nos achar no Instagram, OBS Carioca de HQs. OBS Carioca de HQs. E aí a gente responde lá você, te indica o site. Também, como são muitos professores, eu gostaria de convidar vocês para falar sobre o livro, para, de repente, fazer uma live. Nós também temos aí a possibilidade de conversar sobre. Professor, eu quero te convidar você também a fazer parte aqui desse grupo que tem vindo sempre aqui no nosso programa, é muita gente que vem aqui, e que você venha aqui para a gente falar também de outros assuntos, do momento que a gente está vivendo, né? Sim, Na sim, tua visão ótimo. como educador, como professor, tem muita coisa que a gente pode falar. Teresópolis, você me viu falando no início, Teresópolis hoje sofre, o Elbert, com drogas, muita coisa, muita coisa. Você nem imagina o que é apreendido de drogas aqui no município semanalmente. Nós tivemos 200, se eu não estiver muito enganado, Marcelo pode me corrigir se estiver aí nos ouvindo, 256 apreensões de drogas somente esse semestre em Teresópolis, o que é um número muito alto. E você, como educador, como professor, você também tem que se preocupar com isso. Sim, e eu tenho sim. certeza que você se preocupa. Tem muita coisa que eu quero debater e conversar com você. Não, pode contar conosco. Então, vamos estar juntos. Amanhã, eu estou aguardando aí, quer dizer, aguardando não, porque já me confirmou. E já estou botando no Facebook, também na minha página do programa Hélio Carracena, a vinda da Marina, prefeita de Guapimirim. Ela vem ao programa de amanhã, já confirmado, tá? Eu já até mandei o banner para ela. Então, amanhã, a prefeita de Guapimirim aqui no nosso programa. E você vai participar com a gente, o pessoal de Guapimirim participando também com a gente. Participa pelo Facebook, participa aí pelo Zap. E o pessoal que nos acompanha pela RCA, muito obrigado sempre. Elbert, obrigado, meu irmão. Eu sei que você vai voltar aqui outras vezes. Então, até breve. Obrigado, Hélio. Estaremos juntos aí. Está aí o Elbert de Oliveira Agostinho, ele é organizador de um grupo que escreveu esse livro falando sobre negritude, poderes e heroísmo. E eu estou indo embora, ok? Gente, muito obrigado. Tchau.